Malaquias capítulo 3, no verso 2 e 3. Abra comigo, por favor. Malaquias capítulo 3, versos 2 e 3. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O sabão dos lavandeiros, se você acessa lá o nosso YouTube, vê a mensagem. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir do Senhor. Não queremos ouvir apenas palavras humanas, mas queremos ouvir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Que esta palavra do Senhor, rema, entre no nosso coração, vivifique a nossa alma, mude o nosso interior, em nome de Jesus. Queremos ouvir de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Nós estamos vendo aqui o profeta Malaquias, ele dizer a respeito do fogo do Senhor, que o Senhor será como esse fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E diz que ele vai se assentar como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, para a gente começar a gerar um entendimento, é que Malaquias está falando neste contexto aqui que ele vai purificar os filhos de Levi. Quando nós vamos entender o que significa purificar os filhos de Levi, é porque está falando a respeito da tribo de Levi. A tribo de Levi, que era uma casta sacerdotal, mas essa casta sacerdotal, o que aconteceu com ela? Eles se corromperam. E quando eles se corromperam, eles também levaram o povo ao erro. Por isso, então, o Senhor está mandando Malaquias proclamar que os filhos de Levi seriam purificados. Aí você pode pensar, então essa palavra não vai se aplicar a mim. Porque os levitas, né, que não são os músicos, me desculpe, músico. Mas os levitas, que não são os músicos, mas era uma tribo de Israel que eram sacerdotes, ok? Eles eram sacerdotes. Aí você pode pensar, então não se aplica a mim. Aplica, por quê? Porque a palavra também vai nos dizer que Jesus nos transformou, nos fez reinos e sacerdotes. Então aqui a gente entende a purificação dos sacerdotes da tribo de Levi se aplicando a nós também. Porque o Senhor nos tornou reinos e sacerdote. A prata agora então ela se torna esse objeto de purificação. Essa casa sacerdotal como a prata purificada na chama, no fogo. Apocalipse vai dizer... Capítulo 1, verso 6, que o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então, nós não somos a tribo de Levi, mas somos esses sacerdotes do Senhor. E como que vai acontecer, então, essa purificação? Porque aqui está dizendo que o Senhor vai purificar a prata e o ouro. Como é essa purificação na prata e no ouro? A prata, primeiro vamos entender o que seria prata e ouro. São metais muito preciosos. Porém, quando o metal precioso como prata e ouro ainda é bruto, ainda tem as sujeiras, as contaminações, ele é tóxico. Então, meu irmão, se você não se abrir para passar pela purificação do Senhor, você se torna uma pessoa tóxica. Aleluia. Eu entendo que o processo da purificação dói.
processo do Senhor nos colocar no fogo dói, mas quem não passa pelo fogo se torna tóxico, contamina, traz contaminação para aqueles que estão próximos dele. Então, se você já conhece até alguém que está te contaminando, primeira coisa, se afasta. Mas antes de se afastar, fala para a pessoa, passa pelo fogo. Passa pelo fogo. 1 João, capítulo 1, no verso 9, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos permanecer na toxicidade. Se não existe essa palavra, acabei de inventar. Não precisamos permanecer como metal bruto. Porque o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E como que vai acontecer esse processo da prata, então, ser refinado? Primeira coisa, retirar a impureza. E como que se retira a impureza da prata? Com o sabão do lavandeiro, também vai retirar a impureza, mas também pelo fogo. O processo do metal, da prata, do ouro no fogo, o primeiro processo do fogo é para retirar as impurezas. E é interessante a gente ver as palavras de João Batista lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 11 e 12. E se a mídia for pôr os versículos, vai ficar doida, porque eu não mandei nada. Mas eu vou ler aqui para vocês as palavras de João Batista, em Mateus, capítulo 3, verso 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que às vezes a gente para aí. E aí a gente acha que o fogo é só o rodopiar no Espírito. Eu estou no fogo, eu estou no manto. Mas continua lendo o versículo, que a gente quase nunca lê. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo do Espírito Santo também é para queimar as impurezas da nossa vida. Então, quando você fala que vai para o fogo, se prepara para ser queimado. Para retirar de você aquilo que está over na sua vida. E Pedro também, ele vai dizer que as provações vão testar e refinar a nossa fé, tornando muito mais precioso do que ouro. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 7. 1 Pedro 1, verso 7. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé também é passada pelo fogo. A nossa fé também é provada. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Mas quantos de nós não passa pela prova dando glória a Deus? Passa pela prova murmurando. E aí quando a gente vai murmurando, a gente permanece no deserto. Meu irmão, deixa eu te falar. Você está caminhando rumo à terra prometida. Não morre no deserto, não. O deserto é só de passagem. Mas nós precisamos que a nossa fé seja provada. Então, se você está passando pelo deserto, mas está murmurando, você está sendo reprovado na sua fé. Porque deixa eu te explicar, a fé não é simplesmente ver tudo na sua vida dando bem. A fé é você passar pelo dia mau, pelo dia difícil, mas saber que o Senhor permanece
aquilo que você passa ou deixa de passar. A fé é você saber que está tudo desmoronando, mas quando a tempestade acabar, você vai chegar do outro lado. O Senhor vai estar lá, vai restaurar, vai restituir. Isso é a fé provada pelo fogo. E sabe, quando a gente fala do processo da prata ser refinada, sabe como acontece? O fundidor, ele vai pegar a prata. Não sei se alguém já teve a experiência de ver isso. Ele vai colocar a prata no fogo. E ele precisa sustentar a prata no meio do fogo, aonde as chamas são mais fortes, mais quentes. O fundidor vai pegar a prata e vai colocar bem no meio do fogo, onde mais queima. E ele precisa sustentar essa prata. Você está nesse momento? Parece que o fogo está demais sobre a sua vida. Glória a Deus, porque o Senhor está te sustentando. Se você está no meio do fogo, é porque o Senhor, o fundidor, está te segurando, te sustentando para tirar as impurezas da sua vida. Hebreus capítulo 12, verso 29 vai dizer, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então deixa Ele consumir tudo aquilo que não é para estar na sua vida. Está vendo coisas serem retiradas da sua vida? Dê glórias a Deus. Muitas vezes a gente reclama de coisas que são tiradas da nossa vida. Mas quantas vezes o Senhor está retirando para nos poupar? Quantas vezes o Senhor está tirando coisas da nossa vida, porque Ele está vendo que está até nos tirando da própria presença dEle. Aí dói, a gente reclama, bate o pé, mas o Senhor só está dizendo, eu estou te colocando no meio do fogo, estou te purificando, porque isso tem tirado você da minha presença, isso tem te levado à ruína, isso tem te levado à preocupação. Pode parecer ruim agora, pode parecer difícil agora, mas só confia. Confiar nos processos do Senhor. Nós estamos sendo purificados em Cristo. E nós não estamos sozinhos nessa fornalha. O fundidor está ali, nos segurando. E é interessante que esse processo era feito 7 vezes. Colocava uma vez, retirava. Não estava pronto. Você acha que você saiu da fornalha? Se prepara para voltar. Aí você volta a segunda vez. E aí o que vai acontecer? Retira. Mas ainda vê imperfeição. Aí você vai voltar a terceira vez. Sabe quando será a 7ª vez na sua vida? O dia que você estiver pronto para ir para a glória. Então se prepara, meu irmão, porque vai ter muita fornalha na sua vida. Aleluia! Mas isso é motivo de alegria. Por quê? Porque o Senhor se preocupa comigo e com você. Por Ele nos amar. Por Ele zelar pela nossa vida. Ele não nos deixa como estamos. Ao invés de ficar triste, chateado, chorando com o Senhor, se alegre ao passardes por muitas provações. E o poder do fogo, então, ele vai ser duplo. Vai queimar para purificar. Queima o que está corrupto e purifica o ouro e a prata. O fogo na nossa vida vai queimar aquilo que não é para estar na nossa vida. E ao mesmo tempo que está queimando tudo aquilo que não pertence a nós, está nos purificando. E como que o refinador vai fazer? O refinador, ele vai se assentar. Ele se assenta.
ele coloca a prata lá. E ele fica com os olhos fixos na prata. O tempo inteirinho. O processo está difícil. A jornada está difícil. Tem momentos na nossa vida que são muito pesados. Mas deixa eu te falar, o Senhor não tirou os olhos de você. Ele está ali sentadinho. Você está no meio do fogo. Ele está te sustentando. E Ele está olhando fixamente para você. Porque se a prata ficar um pouquinho que seja além do tempo necessário, perde-se a prata. Então você não está tempo demais na fornalha, não. Você está o tempo necessário para queimar aquilo que precisa ser queimado. Dói. Mas o fundidor está olhando para você o tempo todo, com os olhos dele fixos em você. Aí entrou uma vez para a fornalha. Ele retirou. Você começou a viver. Agora tá bom. Agora saí da fornalha. Agora estou pronto. Mas aí vem as situações da vida. Vem na minha, gente. Vocês acham que passou é perfeito? Que não passa pela fornalha? Passa. Começou como? Pelos sacerdotes da tribo de Levi. Se almeja o ministério, se prepare para passar pelas fornalhas antes do que os outros. Porque quem deseja o episcopado, grande coisa almeja. Mas grandes fornalhas também vão anteceder. Quão bom é servir ao Senhor. Quão maravilhoso é ter a vida entregue para a obra do Senhor. Mas quão importante é passarmos pelo fogo. Porque o Evangelho não é para a gente brincar. O Evangelho não é para ser levado de qualquer maneira. Tem alguns que vêm para a Lagoinha pensando assim, Lagoinha pode tudo. Pode tudo, só não pode pecar. Porque a gente está passando pela fornalha o tempo inteiro, meu irmão. Você acha o quê? Que a nossa vida é de oba-oba e domingo a gente chega aqui para ler qualquer besteirinha da Bíblia? Não! O time de líderes passa pelo fogo. Todos nós precisamos ser provados, porque só seremos aprovados se antes passarmos pela provação. E o tempo inteiro, o fundidor estará olhando atentamente, os olhos fixos em nós, durante todo o tempo. Porque Ele sabe que se Ele nos deixar um pouquinho a mais, perdeu a prata. E o Senhor não vai deixar que isso aconteça na sua vida. Está demorando? Não se preocupe. O fundidor está olhando para você. Esses dias, quando começou a dar os sinais do outono, nosso trajeto diário, a gente passa por umas ruas em que as árvores começaram a já algumas folhas ficarem vermelhas. E eu achei tão interessante, eu olhava, mas por que não fica tudo ao mesmo tempo vermelho? Vai chegar o outono, tem que ficar tudo vermelho ao mesmo tempo. E eu entendi que o outono ele vai chegar. Só que para algumas árvores parece que ele dá o sinal antes.
Algumas árvores começam a mudar a estação antes que as outras, ou a demonstrar a mudança da estação antes que as outras. E aí, de repente, algumas começaram a ficar com as folhas tão vermelhas. E aí eu olhava para algumas árvores, só que tinha tantas outras verdes ainda. Tinha uma árvore muito linda, metade verde, metade vermelha. Eu fiquei olhando para aquilo, sensacional aquela árvore. E aí Deus começou a ministrar tanto no meu coração, que muitas vezes a gente está na estação, mas a gente vai olhando para as outras árvores e vendo, por que as árvores já estão rosa, vermelhinha, eu permaneço verde, mas já entrou o outono. Alguns vão começar a demonstrar antes, mas deixa eu te falar, meu irmão, se alegre. O problema é que eu tenho visto. Vou falar, gente, vou abrir o verbo aqui. Uma geração em que é triste de ver, em que uma mensagenzinha no WhatsApp abala. E aí, a gente não tem contato um com o outro, mas sim a interpretação de mensagens. É uma geração sem contato físico e que é mais emburrado um com o outro. Sabe os momentos em que a gente era criado na casa da avó no Natal, com 50 mil primos? Todo mundo ao redor quebrava o pau, mas estava todo mundo bem. E abria o presente de um era maior do que o do outro. Ficava com raiva, mas estava todo mundo se abraçando. Agora nós estamos na geração que ninguém tem contato com ninguém, está todo mundo com raiva de todo mundo. O que é isso, gente? Principalmente crente. A gente interpreta o que as pessoas pensam até. Porque olha, e me olhou diferente. Ai, pelo amor de Deus, me olhou diferente. A gente está com muita crise hoje. Por causa dos nossos pensamentos. Por causa do nosso egoísmo. Nós estamos com crises e mais crises e mais crises. E muita coisa é só fruto da nossa mente. Muita coisa não é real. Muita coisa não acontece. Nós criamos a nossa mente. E eu não sei você. Mas quanto menos tempo eu passo de oração e de leitura da palavra, mais chata eu fico. É verdade. Com menos paciência. Aí eu percebo, opa, preciso voltar para esse lugar. E é incrível. É eu começar a ler a palavra, dobrar os meus joelhos e orar. Vem uma graça, vem um favor do Senhor e eu volto amando todo mundo. É sério, gente. O nosso problema com os irmãos é o nosso problema com Deus. Qual o problema? Deus permanece perfeito, mas nós não estamos acessando a Ele. Então a gente vai secando, vai definhando. E aí a gente seca. E muitas vezes a gente não está ferindo o irmão. A gente está sendo ferido por causa daquilo que a gente já se feriu, se afastando do Senhor. Então, ao invés de começar a olhar as árvores e falar, aquela ali está mudando a estação e eu permaneço na minha, não, se alegre com a estação, porque se a estação mudou, você também mudou. Se a estação mudou, você também mudou. Se uma árvore já mudou a sua cor, significa que todas as outras também vão mudar. Cada uma no seu processo, cada uma na sua etapa, mas todos entram na mesma estação. Não tem uma árvore que vai permanecer no verão. E todas as outras entram no outono. O outono chega para todos. Mas alguns desfrutam mais, outros desfrutam menos.
Alguns invejam, outros celebram. A decisão é nossa. Então deixa eu te dar a hashtag, fica a dica. Para de ficar interpretando o que as pessoas estão falando. Para de ficar lendo coisas. E hoje eu mando até carinha. Porque você fala assim, sim, vou. A pessoa, nossa, credo, que rude. Aí tem que mandar sim, vou, coração. Para falar, gente, é só uma escrita. E aí você lê como você quer. Não é assim? Aí vai no Instagram. Nossa, mas nem me segue. Pelo amor de Deus, gente, para com isso! Segue ou não me segue, não me interessa. Nem era para eu estar nesse trem de Instagram, não. E aí sabe o que está acontecendo? Vezes e vezes eu faço jejum de Instagram. Eu paro de ficar vendo vídeos. Eu fiz o primeiro jejum, eu parei de ver a vida das pessoas, mas foi tão saudável. A gente começa a ver a vida do outro, a gente começa a invejar a vida do outro. Eu não, nunca invejei. Mentira! Já invejou sim. Porque você olha a vida do outro e você começa, meu Deus. Ou você vai falar assim, eu queria ter esse dinheiro. Ou você vai começar, falsidade pura. Tudo isso é fruto da inveja. E aí a gente vai gastando tempo se alimentando do lixo do Instagram. Não vou nem falar do TikTok, porque crente não é para estar no TikTok. Aí se alimenta do lixo do Instagram, vendo a vida dos outros. Aí o outro não curtiu a sua foto. Ou postou alguma frase no Instagram, você vai falar indireta para mim. Olha a frase, aí printa a frase. Olha a frase, é indireta para mim. Nós estamos tendo crise sem ter contato, gente. Isso é muito sério. A gente tem crise com as pessoas sem ter contato com as pessoas. Aí na hora que chega para esse momento da comunhão, ao invés de celebrarmos, nós estamos com raiva da pessoa que nem sabe que ela fez alguma coisa. E que na verdade muitas vezes não fez mesmo. Aí ao invés de a gente chegar e abraçar a pessoa, a gente já olha assim, vou nem passar perto. Satanás está brincando dentro da igreja. Está brincando. E botando a gente no fogo e a gente achando que é o fogo do Senhor. E falando que a gente está no fogo puro do inferno. Satanás brincando com a igreja. É tempo da gente se levantar e parar com essa crise que nós estamos criando na nossa própria mente. Não tem mais tempo, nós precisamos nos voltar para o Senhor constantemente, porque Ele está com a prata ali no fogo, olhando para a prata, mas muitas vezes a prata está só no fogo, reclamando do fogo e reclamando do fundidor. E qual o papel do fundidor? Tirar as imperfeições, porque Ele quer que a gente brilhe. E aí o fundidor está ali com todo o cuidado, pensando, eu acredito que vai ficar um metal cada vez mais precioso. Eu acredito que vai reluzir. Eu acredito. E a gente está aqui no fogo só reclamando. Aproveita o fogo, meu irmão. Tira toda a impureza mesmo da sua vida. E se volte para o Senhor enquanto é tempo. No meio do fogo, olha para Ele, porque Ele está olhando para você. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Você no meio do fogo, olhando para os olhos do fundidor, e os olhos dele são como chamas de fogo. Tudo é fogo. Se volte para Ele, enquanto é tempo. O refinador
Ele sabe que a prata está pronta quando? Quando a prata refinada, purificada, reflete a imagem de quem a purificou. A prata pronta vai refletir a imagem de quem o purificou. Se você está refletindo a imagem do Senhor, você já está pronto. Mas daqui a pouco vai vir outra fornalha. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito pelo Espírito do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto. Por que com o rosto descoberto? Vamos lembrar de Moisés, quando ele sobe o monte, ele volta com o seu rosto refletindo a glória de Deus. Se lembram disso? E aí ele põe um véu, porque refletia tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele põe véu. E aí o que acontece? A glória se vai. E Moisés permanece com o véu. A igreja hoje está cheia de gente com véu, mas não tem a glória. A igreja hoje está cheia de gente que está tampando o rosto, porque se mostrar o rosto vai ver que não tem a glória do Senhor. Mas nós estamos vendo que nós precisamos retirar o véu, porque com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, Paulo escreve isso aos Coríntios. Relembrando que não precisamos tampar, a glória do Senhor tem que, pelo contrário, reluzir no nosso rosto. Mas assim como eu disse, se eu passo momentos sem acessar ao Senhor, a glória se vai, eu começo a ficar chata, eu começo a não ter paciência. O véu é colocado novamente. Nós precisamos manter a glória do Senhor reluzindo em nós, constantemente. Não acesse o Senhor só domingo. Não acesse o Senhor só domingo. Eu vim falando até no carro com a Mimi e a Suelen, de volta para cá. Meu processo de pregação, as primeiras vezes que eu fui pregar, eu ficava meses, horas montando a pregação. Vinha o tema, eu montava a pregação. É horrível fazer isso. Até que eu entendi que pregar é simplesmente eu falar aquilo que Deus está falando comigo. Eu não tenho que parar e montar uma pregação, eu tenho que parar e ouvir a Deus. Eu paro, ouço a Deus, leio a palavra, Deus fala comigo, então nasce uma pregação, não se monta uma pregação. Assim tem que ser a nossa vida diária. Não é para ter uma palavra para pregar. Não é para mostrar que sabe algo. É simplesmente para nos mantermos em pé. Você tem um desejo um dia ser um grande pregador? Comece. Como? Acesse o Senhor. Porque senão você vai ser um pregador do véu. Se não acessar ao Senhor, você pode ter grandes mensagens de véu. Na sua escola, no seu serviço, você está com véu ou você está sem véu? Para os seus amigos mais íntimos, para a sua família, eles estão te vendo de véu ou sem véu? Você precisa esconder que a glória se foi, ou você pode retirar e mostrar que a glória do Senhor está sobre a sua vida. Eu vejo as pessoas hoje muito sem paciência com todo mundo. E isso é um reflexo da glória se esvaindo. Desculpa, gente, hoje eu estou batendo, mas eu também estou apanhando, tá? A glória
a glória vai se esvairindo, nós vamos ficando cada vez mais incomodados com os irmãos. A Bíblia, em vários momentos, ela vai mostrar que quem vai nos justificar é Deus. Se eu tivesse que me levantar para me justificar toda vez que alguém fala alguma coisa de mim, eu ia ficar aqui o dia inteirinho só me justificando para vocês. Ah, mas e aí? Eles vão começar a falar um monte de coisa, mas você não fez? Não importa. O Senhor é quem nos justifica. Pare de gastar tempo tentando mostrar a sua honra. Pare de gastar tempo mostrando que as pessoas estão mentindo. Deixe o Senhor te justificar. Mas fizeram uma injustiça comigo. Você não sabe como foi. Já fizeram muitas injustiças comigo. Eu sei que dói. Mas eu prefiro deixar as injustiças de lado e saber que o Senhor é o meu justo juiz. E no seu tempo Ele se levantará. Precisamos voltar a viver o evangelho puro e simples. E qual evangelho puro e simples é esse? Procurando uma igreja perfeita? Não, sendo a igreja de Cristo. Precisamos voltar ao evangelho, aquele do amor, em que as pessoas vão me pisar. Tem aquela canção, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. A ponte é para pisar. E a gente canta, usa-me, Senhor, mas eu não quero que me pise. Jesus, o tempo inteiro que Ele esteve na terra, Ele mostrou o que é ser cristão de verdade com a própria vida, sendo humilhado, sendo acusado injustamente, sendo maltratado, sendo humilhado, e Ele não se justificava, o próprio Deus encarnado, aceitando toda humilhação. E por que eu e você não conseguimos? Porque que eu e você temos que nos levantar para defender a nossa própria honra? Porque que eu e você temos que nos levantar para caluniar? Chegou o tempo de vivermos o verdadeiro evangelho, voltando à essência do Senhor, voltando a Ele. Você vai deixar de ser chato, você vai deixar de ser impaciente, vai deixar de ser mimizento. Quanto mais tempo a gente gasta nas redes sociais, mais viciado a gente fica. Gente, eu estou falando algo sério. É algo sério. A estratégia de Satanás para os dias de hoje é nos prender na mídia. E nós estamos caindo nessa estratégia. E muitas vezes a gente usa uma falsa, sei lá o nome do que é que eu esqueci agora. Não, mas é porque eu estou evangelizando. O quanto você está postando conteúdos e o quanto você está acessando conteúdos. Não deixa Satanás te prender mais não. De repente você tem uma vida toda linda. Todo mundo olha para você e fala, uau, inspiração para mim. A pessoa não erra, é bonitinho. Mas o maior erro é afastar do Senhor e estar cada dia mais conectado nas redes sociais e usar a desculpa que não tem tempo, porque é uma desculpa porca que nós todos damos. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, mas eu tenho tempo de ficar acessando tudo que eu quero no meu celular, porque Ele está comigo 24 horas. Pelo amor de Deus, eu não queria estar aqui falando isso, mas infelizmente Satanás tem nos prendido nas redes sociais.
Pega esses 90 dias de jejum e pare de acessar. Toda vez que te der vontade de acessar, você pega e abre a Bíblia. Vocês não sabem como é que é transformador fazer isso. De repente você está muito tempo ainda no fogo, porque você não conseguiu abrir mão ainda. Como se você estivesse segurando as impurezas. Como se você estivesse segurando. E você está lá no fogo pensando: tem muito tempo que eu estou nesse fogo. Tem muito tempo que eu estou nesse fogo. E o Senhor está ali, ó, olhando para você dizendo: abre mão. É só você abrir mão. Enquanto você não abrir mão, eu não vou conseguir te purificar. Enquanto você não abrir mão, eu não vou poder te tirar do meio desse fogo. Enquanto você não abrir mão, você não vai ter a minha imagem estampada em você, refletida em você. Enquanto você não abrir mão, você permanecerá nesse lugar. Abra mão. Abra mão. Deixe o Senhor queimar. Deixe o Senhor queimar. E Ele vai te retirar. E você vai refletir a glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fica sentado, fica ajoelhado, como você quiser. Mas deixe o Senhor aplicar essa palavra ao seu coração. Deixe o Senhor aplicar e aquilo que você ainda agarra, solta, deixa ir. Compromisso que o Senhor precisa fazer, que você precisa fazer com o Senhor. Não adianta se você não tiver o compromisso com o Senhor. Não é comigo, não é com seu irmão, mas é com o Senhor. Você vai permanecer no mesmo lugar. Faça o compromisso com Ele. Nós precisamos do Senhor desesperadamente. Sem o Senhor a gente não vai conseguir subsistir. Nós precisamos do Senhor desesperadamente. O problema é que a gente vai se afastando dessa presença. Vai se afastando dessa presença. Não desvia do caminho, mas afasta da presença. Permanece no caminho, mas afasta da presença. Ei, meu irmão, permaneça no caminho e permaneça na presença. Permaneça no caminho e permaneça na presença. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Se queremos ser pessoas melhores a cada dia, se queremos ter curas na nossa alma, quantas vezes a nossa alma está gritando por cura? E a gente passa por tantos processos e processos, mas parece que a alma ainda grita por cura, porque não adianta passar para os processos e permanecer saindo, afastando da presença. Não adianta. Nós temos que passar pelos processos da cura, mas se não permanecermos na presença, a nossa alma vai continuar gritando. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. É só Ele que vai trazer o afago para a nossa alma, mesmo no meio do fogo. É só o Senhor. Nós precisamos desesperadamente dEle. Faça esse compromisso você com o Senhor, você com Ele, da sua maneira, do seu jeito. Acorde, e ao acordar já agradeça ao Senhor pelo dia. Vai pegar o celular, não faça nada antes de você abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Dedique-se ao Senhor
E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, e vai refletir a glória do Senhor, sem véu, não mais véu, porque nós não vamos mais esconder que a glória se esvariu, nós vamos refletir a glória do Senhor, sem véu tampando o nosso rosto, refletindo a glória do Senhor por onde nós formos.